Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. É uma semana em que nós estamos clamando o Espírito Santo. Os apóstolos, depois da ascensão, ficaram 9 dias clamando o Espírito Santo, a origem das nossas novenas. E no 10º dia, então, veio Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles. Nós ouvimos na primeira leitura, Paulo, que chega na comunidade de Éfeso. E naquela comunidade de Éfeso, eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Tinham sido batizados com o batismo de João. E o batismo de João não era um batismo na Trindade. Era um batismo de penitência. Era um batismo de conversão. Que inclusive até Jesus foi batizado. Mas Jesus não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um batismo de conversão, a humanidade que precisava se converter, que precisa se converter continuamente, mas quando Jesus é batizado, lembra toda a humanidade que é banhada naquelas águas do Jordão. Então, aquela comunidade não tinha ouvido falar do Espírito Santo. Aí Paulo fala do batismo e do batismo no Espírito Santo. Ele então mergulha. Batizar significa mergulhar. João Batista, Batista não era o sobrenome de João. Pessoal, hoje em dia tem muita gente que tem sobrenome de Batista. Batista era o apelido, porque batizar significa mergulhar. Então o Senhor quer nos mergulhar, você e eu, no Espírito Santo. Na verdade, nós já recebemos o Espírito Santo no batismo. Nós somos mergulhados na água do Senhor. E também fomos confirmados nesse mesmo Espírito Santo, no sacramento do Crisma. O que acontece será que o Espírito Santo não age em nós? Por que será que não age em nós muitas vezes? É justamente porque nós não estamos nesse espírito de oração, esse espírito de clamor. E é isso que o Senhor está nos pedindo, para que esta semana seja uma semana do clamor. Nós temos que pedir, clamar o Espírito Santo. Ontem já na missa eu falava, durante a semana, em vários momentos do dia, chamar o Espírito Santo, chamar, vem Espírito Santo. Está no carro, vem Espírito Santo, ou no ônibus, vem Espírito Santo, ou na rua, vem Espírito Santo, clamar o Espírito Santo. Porque se nós não chamamos, Ele respeita a nossa liberdade. Aí está o problema. O problema não está com Deus, mas na nossa abertura a Ele. Então somos convidados a nos abrirmos ao Espírito Santo. E aí Ele vem com toda a força. Ontem eu já falava na missa desta oração de súplica para fazermos durante a semana. Hoje já uma pessoa me mandou uma mensagem, né? Hoje em dia tem o Zap Zap. Falou, padre, fiquei clamando o dia inteiro ao Espírito Santo. E hoje já eu recebi uma graça que há tempo estava precisando. Era um negócio que há tempo eu precisava resolver. E hoje consegui resolver. Veja só. E o Espírito Santo é aquele que nos ilumina, aquele que abre os nossos olhos. Conseguimos ver a realidade além do nosso olhar. A realidade, como diz a canção, sem véus. Mas vamos ao Evangelho. No Evangelho, no final do Evangelho de hoje, Jesus que já profetiza aos apóstolos dizendo que eles iam se espalhar pelo mundo todo, e eles realmente se espalharam, principalmente depois de Pentecostes, e até por causa da perseguição, se espalharam por todos os lados e foram levando o Evangelho. Mas ele fala uma expressão que é muito forte e que pode ajudar você e a mim. Ele diz, no mundo tereis tribulações. Será que nós temos? Muitas tribulações. Mas coragem, eu venci o mundo. Qual é o contrário da coragem? Medo. O que o medo faz na nossa vida? Ele nos paralisa. Ele nos congela, como aquela arma que congela a pessoa aqui. Dá um choque, a pessoa fica parada. Assim acontece com o medo. O medo nos paralisa.
ficamos com medo, medo de tomar uma decisão, medo de falar com medo, o medo. E a coragem, que é formada até a palavra, olha como é bonita essa palavra, cor, vem de coração, cor, agem, vem de ação, de força. Então, coragem é a força do coração. Olha só. Coragem, a força do coração. Força nesse coração. Eu venci o mundo. Então, o que significa? Que o Senhor está conosco. Que o Senhor caminha conosco. Que Ele não nos abandona. Coragem. Eu venci o mundo. Não precisa lutar. Essa batalha já foi vencida. A batalha contra o mal, a batalha contra o opressor, o Senhor já venceu por nós. Nós muitas vezes queremos salvar o mundo. O Salvador é um só. Então, coragem, teremos tribulações. Coragem, a força do coração. Eu venci o mundo. E hoje, uma palavra principalmente a quem está rezando pelo seu ente querido. Nós temos 5 sétimos dias, uma pessoa que faleceu hoje, a dona Neuza, que foi sepultada hoje. Tanta dor, tantas pessoas que estão em casa também rezando pelos seus entes queridos. Temos um mês, um ano, tantos outros que levam no seu coração também as pessoas queridas que já nos precederam, que estão no reino dos céus. Já que nesta semana é a semana que nós pedimos o Espírito Santo que vem nos iluminar, o Espírito Santo de sabedoria, de entendimento, de temor, de conselho, mas também o Espírito Santo é o Consolador. Vamos pedir então, quem está com o coração ferido, com o coração machucado, que o Espírito Santo venha consolar, que o Espírito Santo venha curar esta ferida, a ferida da ausência, a ferida da dor da perda de alguém. Então vem Espírito Santo, vem nos consolar, vem nos mostrar a realidade sem véus, porque nós muitas vezes olhamos somente aquela pessoa que foi, nós não vemos, nós gostaríamos que aquela pessoa estivesse conosco, mas nós não conseguimos olhar a realidade além. Aquela pessoa está bem, está em Deus, está melhor do que eu. Então ver a realidade sem véus, que o Espírito Santo venha então nos consolar, consolar os nossos corações feridos, consolar os nossos corações machucados. E é o tempo, então, a semana de nós clamarmos o Espírito Santo. E eu volto a repetir o que eu falei ontem à noite. Se nós clamarmos o Espírito Santo, se nós buscarmos o Espírito Santo, e o Papa Francisco fala que oração é luta, não é assim, eu quero uma coisa, não, é luta, é pedir, é insistir. Eu vou me surpreender com aquilo que o Espírito Santo pode fazer em mim, e apesar de mim, Ele pode fazer, porque Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Então vamos clamar nesta semana, vem Espírito Santo, e nesta noite principalmente queremos pedir para que o Espírito Santo venha nos consolar, e nos dar coragem, que o Espírito Santo venha nos dar a força do coração, principalmente aqueles que estão fragilizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar.